histórias incríveis e fatos surpreendentes para vocês. Hoje vamos falar de um tema que muitos brasileiros adoram: os filmes da Disney. A empresa Disney é gigante e seus filmes são amados por bilhões de pessoas no mundo todo. Mas o que vocês talvez não saibam é que alguns dos títulos mais famosos foram inspirados em histórias reais e bem peculiares. Então preparem-se, porque vamos contar 5 filmes da Disney que têm origens, que podem te surpreender, algumas delas tão pesadas que precisaram ser mudadas para virar filme de criança. Vamos lá? Primeiro filme, Branca de Neve e os Sete Anões. Quando o filme Branca de Neve e os Sete Anões foi lançado em 1937, ele fez um sucesso danado e foi o primeiro de muitos filmes com princesas da Disney. Todo mundo conhece a história. Branca de Neve mora com a madrasta invejosa, que manda o caçador matá-la. Só que o caçador não tem coragem, deixa ela livre na floresta e aí ela vai viver com os 7 anões. Quando a rainha malvada descobre que Branca de Neve está viva, se disfarça de velhinha e dá uma maçã envenenada para ela. Branca de Neve morde, cai como se tivesse morrido, até que um príncipe chega, dá um beijo e a traz de volta à vida. Os dois vivem felizes para sempre. É uma história bonitinha, né? Mas a original, escrita pelos irmãos Grimm em 1812, tem um final bem mais sangrento. Publicado primeiro em alemão, o conto é quase igual ao filme da Disney, só que o príncipe não beija a Branca de Neve para salvá-la. Ele pega o caixão onde ela está deitada, tropeça numa raiz na floresta, o caixão cai e a maçã envenenada sai da garganta dela. Aí ela acorda. Até aí tudo bem, mas olha só onde fica sinistro. Eles organizam um casamento enorme, convidam todos os reis e rainhas do reino e a rainha malvada aceita o convite sem saber que é o casamento da enteada. Quando ela chega, é obrigada a calçar sapatos em brasa, vermelhos de tão quente, e dançar até morrer. Esse era o castigo por tentar matar Branca de Neve. Bem perturbador para uma história infantil, né? Dá para entender por que a Disney cortou essa parte. Segundo filme, Pocahontas. O filme Pocahontas talvez seja um dos mais polêmicos entre as princesas da Disney, porque ele foi baseado numa história real, mas mudou tanto que muita gente acha que fugiu demais dos fatos para virar filme infantil. No filme, Pocahontas é uma jovem indígena americana, filha de um chefe poderoso. O pai quer que ela case com um guerreiro da tribo, mas ela se apaixona por um capitão inglês, e o pai não aprova. As coisas pioram quando os ingleses tentam roubar o ouro dos indígenas. Só que a história verdadeira da Pocahontas é bem diferente. Ela nasceu por volta de 1595 e seu nome de nascimento era Matuaca. Pocahontas era um apelido que significa criança mimada ou peralta. Ela fazia parte de uma tribo em Tidewater, na Virgínia, e cresceu vendo os ingleses chegarem em busca do Novo Mundo, o que causou muitos conflitos. Nessa época, o capitão inglês John Smith foi capturado pela tribo dela e quase executado. Foi aí que Matuaca, só com 10 anos, se jogou na frente dele para impedir a morte. Não tinha romance nenhum como no filme. Depois disso, ela foi capturada pelos colonos ingleses e conheceu John Rolfe, um plantador de tabaco. Para ser libertada, ela aceitou casar com ele e ganhou o nome Rebecca. Esse foi o primeiro casamento registrado entre um europeu e uma indígena americana. 2 anos depois, eles foram para a Inglaterra, onde Rolfe usou Pocahontas como símbolo de paz entre ingleses e indígenas. Lá, ela encontrou John Smith de novo, mas virou as costas para ele e não quis falar. Infelizmente, na volta para Virgínia, ela ficou doente no navio, desembarcou em Gravesend, na Inglaterra, e morreu com 21 anos. Muitos desconfiam que foi envenenamento, mas nunca provaram. É louco pensar que o filme é baseado, mesmo que de leve, em fatos reais. Terceiro filme, Enrolados. No filme Enrolados, de 2010, a gente conhece Rapunzel, uma princesa bebê com poderes mágicos de cura. Ela é roubada do berço por mãe Gothel e levada para uma torre escondida, onde seu cabelo dourado cresce muito. Quando fica mais velha, Rapunzel fica curiosa com o mundo lá fora, principalmente com as luzes que vê no céu todo ano, e foge da torre com um ladrão para viver uma aventura. Ela descobre que as luzes são lanternas que os pais soltam no aniversário dela. Usa seus poderes para salvar o ladrão, e os dois se apaixonam, casam e vivem felizes para sempre. Mas a história original, chamada Rapunzel, é bem diferente. Tudo começa com um casal solitário que mora perto de uma bruxa malvada chamada Dona Gothel.
A esposa, grávida, vê uma planta chamada Rapunzel no jardim da bruxa e pede para o marido roubar. Ele rouba, a esposa gosta, mas na segunda vez ele é pego. A bruxa deixa ele vivo só se prometer entregar o bebê quando nascer. A bruxa pega a criança, dá o nome de Rapunzel e cria ela como filha. Quando Rapunzel faz 12 anos, é trancada numa torre secreta. O cabelo dela cresce tanto que a bruxa grita para ela jogar ele para baixo para subir. Um dia um príncipe ouve Rapunzel cantando, eles se conhecem e se apaixonam. Planejam fugir, mas a bruxa descobre, corta o cabelo de Rapunzel e a joga na floresta para se virar sozinha. A bruxa usa o cabelo cortado para enganar o príncipe. Ele sobe, descobre que Rapunzel sumiu, pula da torre para se matar, mas sobrevive. Só que espinhos furam os olhos dele e ele fica cego. Por meses ele vaga na floresta até ouvir Rapunzel cantando de novo. Eles se reencontram, ela cura a cegueira dele e a bruxa, que jogou o cabelo fora, fica presa na torre para sempre. A história até tem um final legal, mas é bem mais pesada que o filme e não daria um bom desenho infantil. Quarto filme, Pinóquio. Considerado por muitos o melhor filme da Disney, Pinóquio, de 1940, é contado pelo grilo falante, o Jiminy Cricket. Ele mostra como Geppetto, um marceneiro, faz um boneco de madeira chamado Pinóquio e deseja que ele vire um menino de verdade. Uma noite ele vê uma estrela cadente e no dia seguinte Pinóquio ganha vida. Um dia, indo para a escola, Pinóquio é convencido a entrar num show ambulante. Quando tenta voltar para casa, o dono do show o tranca. Uma fada mágica o salva, mas quando ele mente sobre o que aconteceu, o nariz dele cresce. Depois, Pinóquio e Jiminy voltam para casa, mas descobrem que Geppetto foi para o mar procurar o boneco e acabou engolido por uma baleia. Pinóquio vai salvar ele, se afoga tentando, mas por provar que é bom, a fada o traz de volta à vida e o transforma num menino de verdade. O filme é um clássico, mas o livro original, As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, é bem mais sombrio. Publicado como uma série semanal num jornal de quadrinhos para crianças, Pinóquio é descrito como um menino terrível e desobediente que ri na cara do Geppetto e até rouba a peruca dele. O Jiminy Cricket não é o amigo sábio do filme. Ele tenta corrigir Pinóquio e o boneco mata o grilo com um martelo. Pinóquio passa fome, é torturado, roubado, sequestrado e até tem as pernas de madeira queimadas. Quase todo o capítulo mostra o desprezo do autor por crianças malcriadas, usando Pinóquio como exemplo do que acontece com quem não obedece. Collodi queria matar Pinóquio enforcado, mas os editores não deixaram e obrigaram ele a trazer o boneco de volta com uma criança de cabelo azul, que virou a fada no filme. Mesmo assim, as torturas continuaram no livro. Ainda bem que isso ficou fora do filme. Quinto filme, Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh é um teddy bear adorável criado pelo autor inglês A. Milne e adaptado pela Disney numa série de curtas com os amigos dele, Leitão, Bisonho, Canguru, Coelho, Guru, Tigrão, Corujão e o único humano, Christopher Robin. Eles vivem aventuras na floresta dos 100 acres, mas o que pode te surpreender é que alguns personagens são baseados em figuras reais. Em 1925, Milne criou o Pooh inspirado numa ursa que um soldado levou para o zoológico de Londres antes de ir para a guerra na França. Christopher Robin Milne, filho do autor, visitava o zoológico, adorava a ursa e deu o nome Winnie the Pooh para o ursinho dele. Isso inspirou o pai a criar o personagem, mas por trás da diversão, dizem que os personagens têm um significado mais profundo. Não foi confirmado pelo criador, mas muita gente acredita que cada um representa um transtorno mental. O Pooh pode ter um tipo de TDAH por ser desligado e obcecado por mel. O Leitão teria ansiedade generalizada, por ser nervoso e gaguejar. O Corujão parece disléxico, escrevendo tudo errado. O Tigrão, com seus pulos sem controle, seria outro caso de TDAH. A Canguru teria ansiedade social, super protegendo o Guru. O Coelho, obcecado por ordem, poderia ter toque. O Bisonho, sempre triste, parece depressivo. E o Christopher Robin, com amigos imaginários, talvez tenha criado tudo na cabeça, quem sabe com esquizofrenia. Pode ser só teoria, mas faz a gente pensar. E aí, gostaram de conhecer essas histórias por trás dos filmes da Disney? Espero que sim. Aqui nos 5 Curiosidades, a gente sempre traz conteúdo para te surpreender. Se curtiu, considera se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima, pessoal!